Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a dilatação de líquidos, encerrando esse ciclo inicial do estudo da dilatação térmica. Primeiro a gente falou um pouquinho sobre a dilatação dos sólidos, depois falamos um pouco a respeito da dilatação de lâminas bimetálicas, dilatação anômala, e a gente vai encerrar agora falando um pouco sobre a dilatação dos materiais líquidos. E com este estudo eu pretendo mostrar para vocês que no que diz respeito à dilatação dos líquidos, dependendo da situação, a gente pode ter o dobro de trabalho que a gente estava tendo até então, quando estudamos a dilatação dos sólidos, e o porquê deste trabalho em dobro eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho. Para isso vamos imaginar a seguinte situação. Vamos supor que aqui eu tenha um copo que está completamente cheio de líquido, e esse líquido pode ser água. Então está completamente cheio. Se eu colocar uma gota de água a mais nesse copo, essa gota transborda. E aí eu vou pegar este sistema copo e água e vou começar a esquentar esse troço aqui. Aí o que vai acontecer? Os líquidos, de uma forma geral, eles dilatam mais do que os materiais sólidos. E aí a água do copo dilatando mais do que o próprio copo, um certo tanto de água vai transbordar, já que o volume final da água será maior do que o volume final do copo que acondiciona ela. E vamos imaginar que eu consiga, através de um determinado recipiente, coletar esse tanto de água que transbordou. Vamos imaginar que esse tanto de água que transbordou equivale a 10 ml de água. Vamos colocar nesses termos. Se o que transbordou é 10 ml, de uma maneira geral, o povo fica tentadíssimo a acreditar que estes 10 ml que transbordaram corresponde àquilo que a água dilatou. Ou seja, o volume transbordado, extravasado, é igual ao volume que a água dilatou. Isso não é verdade. Na verdade, aquilo que dilata, aquilo que transborda, corresponde a um pouco menos do que aquilo que o líquido efetivamente dilata. Por que disso? Porque não tem como esquentar apenas a água sem esquentar o copo que a condiciona. Consequentemente, é impossível nesta situação você dilatar a água sem que o copo dilate um pouco também. Portanto, trocando em miúdos, esse tanto de água que transbordou não é aquilo que a água efetivamente dilatou, é um pouco menos. Esse tanto de água que transbordou, esse volume de água que extravasou, nós chamamos de dilatação aparente, aqui representada por ΔVAP. Esse tanto de água que transbordou é igual à dilatação do próprio líquido, que eu estou representando por ΔVL, descontada menos a dilatação do recipiente, que eu aqui estou representando por ΔVR. Então, vamos dar nome a isso tudo que está aparecendo nessa expressão. Este ΔVAP representa a dilatação aparente. Neste caso, é aquilo que transbordou, enquanto que o ΔVL representa a dilatação do líquido, aquilo que o líquido efetivamente dilatou quando do aquecimento. E este ΔVR que aqui aparece representa a dilatação sofrida pelo próprio recipiente. Dilatação do recipiente, que aqui eu dei uma abreviada. Então, como eu tinha colocado para vocês inicialmente, a água ela transborda porque ela dilata mais do que o próprio sólido, do copo que acondiciona ela. De uma forma geral, o coeficiente de dilatação volumétrica, assim como o superfeira, o coeficiente de dilatação volumétrica dos materiais líquidos é maior do que o coeficiente de dilatação volumétrica dos materiais sólidos. Isso de uma forma geral. Eu não costumo utilizar termos extremistas do tipo sempre os líquidos vão dilatar mais do que os sólidos. Todos os líquidos existentes no universo têm um coeficiente de dilatação maior do que os materiais sólidos. Eu costumo não me arriscar muito nesse sentido, porque eu não conheço todas as substâncias e como eu tenho um conhecimento limitado de física,
não sei tudo naturalmente, eu não sei se existe algum líquido que tenha um coeficiente de dilatação menor, mas eu posso afirmar com toda a absoluta certeza desse mundo que os líquidos eles dilatam de uma forma geral mais do que os materiais sólidos. O coeficiente de dilatação é um pouco maior. Agora, aqui a gente chegaria numa situação interessante se eu imaginasse o que ia acontecer com o nível de água nesse copo caso a água tivesse um coeficiente de dilatação menor do que o material que compõe esse copo. Se o líquido dilatasse menos do que o sólido, o que ia acontecer com o nível de água neste copo? Como o copo está completamente cheio, se o copo tem um coeficiente de dilatação maior, ele vai dilatar mais. E aí, se ele vai dilatar mais, ele vai ficar mais espaçoso do que a água, e aí o nível de água vai baixar um pouquinho. Então, se o sólido dilatasse mais do que o líquido, ia acontecer o contrário do que está acontecendo aqui. Aqui, a água está transbordando, porque ela dilata mais do que os sólidos. Agora, se acontecesse o contrário, se o sólido tivesse um coeficiente de dilatação maior, aí o nível de água iria baixar um pouquinho. Beleza? Muito bem. Agora, pode acontecer do problema da questão que você está fazendo, colocar a seguinte consideração. Imagine que a dilatação do recipiente é desprezível. Se a dilatação do recipiente é desprezível, aí o que eu falei aqui deixa de ter validade. Porque até então a gente está levando em consideração essa situação em que o líquido e o recipiente que o acondiciona estão dilatando. Agora pode acontecer, e vocês vão encontrar na hora que vocês forem se aventurar nos exercícios de dilatação de líquidos, situações em que o problema considera a dilatação do recipiente desprezível. Como é que a gente resolve esse tipo de situação? Então vamos colocar nesses termos aqui. Se a dilatação do recipiente é desprezível, coloquei as coisas meio abreviadas aqui, pela mais absoluta falta de espaço, se a dilatação do recipiente é desprezível, eu posso colocar essa informação, traduzi-la matematicamente desse jeito, que o ΔVR é igual a zero. Se a dilatação do recipiente é desprezível, eu posso colocar esta informação na equação da dilatação aparente e no lugar do ΔVR eu colocar zero. Aí essa expressão vai ficar reescrita da seguinte forma. A dilatação aparente é igual à dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente, que é zero. Ou seja, a dilatação aparente vai ser igual à dilatação do próprio líquido. Isto significa que se a dilatação do recipiente é zero, aquilo que transborda é igual àquilo que a água dilatou. Então, remontando ao meu exemplo aqui, vamos imaginar que esse copo tenha uma dilatação desprezível frente à dilatação da água, ok? E aí, transbordou 10 ml de água. Se isso é o que transborda, posso dizer que aquilo que transborda, nesse caso, é igual àquilo que a água dilatou? Pode. Simplesmente porque, nessa situação, a dilatação do recipiente é igual a zero. Então, há duas situações diferentes. O recipiente tem dilatação desprezível e o recipiente não tem. Quando o recipiente tem dilatação desprezível, aquilo que transborda é igual àquilo que o líquido dilata. Agora, se a dilatação do recipiente não é desprezível, aquilo que transborda não é igual àquilo que a água dilata. Aquilo que transborda é um pouco menos daquilo que o líquido efetivamente dilatou. Ok? No quadro seguinte, eu vou encerrar esse estudo de dilatação térmica fazendo um exercício com vocês sobre dilatação de líquidos.